Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus em Atos, capítulo 11, versículo 26. A segunda parte de Atos 11, 26. Atos 11, 26, diz assim a Palavra de Deus, a partir da segunda parte do versículo. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu quero falar segundo uma lição da escola dominical. Nós estamos aqui numa manhã da escola dominical da Assembleia de Deus na Penha. O cristianismo que estamos vivendo. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo um cristianismo verdadeiro? Ou será que estamos vivendo um cristianismo farisaico, baseado em regras, dogmas, liturgias, leis, muito mais para atender demandas de homens do que de Deus? Ou será que o nosso cristianismo é um cristianismo hipócrita? Isto é, vivemos aquilo que não somos. Hipócrita vem do termo hipócritam, que são artistas, aqueles que se passam por alguma coisa que não são. Ou será que o nosso cristianismo é apenas uma religião, como qualquer outra religião? A única diferença são dogmas que temos que outros não têm. Ou será que o nosso cristianismo é um cristianismo contraditório? Isto é, o que falamos e o que vivemos é uma verdadeira contradição. A verdade é que o problema não está nem no cristianismo, nem no Cristo do cristianismo. O problema está nos seguidores do cristianismo. Não há problema no Cristo do cristianismo e muito menos problema no cristianismo. A questão é o cristianismo que praticamos. Aqui é que está a questão. O cristianismo verdadeiro, ele está sustentado em 4 pilares. 4 pilares fundamentais que determinam o cristianismo verdadeiro. Sem ele, meu querido, você pode chamar de qualquer coisa, menos de cristianismo. Chama de religião, de balela, de filosofia, de mentira, sabe? De argumento teórico. Para que haja um cristianismo verdadeiro, tem que passar por esses 4 pilares que são o sustentáculo do cristianismo. Vejamos então. Primeiro pilar. Só pode haver cristianismo verdadeiro com Jesus Cristo como único Salvador e único mediador entre Deus e o homem. Aqui está o primeiro pilar. Não pode haver cristianismo se você não crê que Jesus Cristo é o único Salvador e o único mediador entre Deus e o homem. A Bíblia diz em João 3, versículo muito conhecido, que é o texto áureo da Bíblia, do versículo 16 em diante, não é? O texto áureo da Bíblia, porque Deus Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então Deus enviou o seu Filho para salvar, e a salvação é exclusiva através de Cristo pela fé. O versículo 36 de João 3 diz: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Atos 4:12, Pedro faz uma declaração importante: em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
João 14,6, a declaração de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não é um caminho, não é uma verdade e não é apenas uma vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre o homem pecador e o Deus Santo. E esses textos que eu estou citando para você, se você é católico, na Bíblia das edições Paulina, na Bíblia de qualquer edição da Igreja Católica, esses textos estão lá. Porque a Bíblia não é da Igreja Evangélica, nem da Igreja Católica. É a palavra de Deus e você pode conferir o que eu estou falando. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Está na Bíblia da Igreja Católica. E Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, Maria diz: a minha alma se alegra no Senhor, e a minha alma engrandece o meu Deus, meu Salvador. Até Maria reconhece que precisa de um Salvador. O Salvador é Jesus Cristo, o único Salvador e o único mediador entre Deus e o homem. Sem Jesus como único Salvador e sem Jesus como único mediador, você pode chamar de qualquer coisa, menos de cristianismo. Cristianismo verdadeiro, só Jesus salva e só Ele é mediador entre Deus e o homem. João 17,3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Aqui está o primeiro pilar do cristianismo. Sem esse pilar não tem cristianismo. O segundo pilar, a segunda base de sustentação do cristianismo é que em Jesus o homem é transformado em uma nova pessoa. Uma transformação radical e real que o Evangelho proporciona. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Há uma mudança radical de crenças e valores. Uma transformação total na vida do ser humano, quando ele se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, ele vai nascer de novo. Não vai voltar para o ventre da mãe, não vai nascer numa reencarnação. É como diz o capítulo 1 de João, em versículo 14: não é da carne nem do sangue, não é da vontade do varão, mas da vontade de Deus. É nascer de cima, é nascer de Deus, é nascer pela transformação do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, que muda a história de um homem. Se era adúltero, passa a ser fiel à sua esposa. Se era trambiqueiro, passa a ser honesto. Se era beberrão, não quer mais tocar em bebida. Se vivia se prostituindo, vai buscar alguém para casar, porque há uma transformação real na vida dele. Se cheira cocaína, agora não quer mais. Se fumava maconha, agora não quer mais. Se vivia uma vida na devassidão, não quer mais, porque foi transformada a sua mente, a sua vontade, os seus sentimentos, e produz em nós uma nova maneira de agir, uma nova maneira de entender o mundo e uma nova maneira de se relacionar com as pessoas e com Deus. Sem transformação real, minha gente, não existe cristianismo verdadeiro. Não tem esse negócio porque eu vou para a igreja. Não tem esse negócio porque eu gosto de louvor. Não tem esse negócio porque eu acompanho minha mulher, porque eu acho bacana um culto, porque eu até acho que vocês fazem uma coisa legal. Não adianta nada disso. Não existe cristianismo real se não houver uma transformação de vida.
Não adianta, meu querido, você estar dentro da igreja, não adianta nem estar dando glória a Deus e aleluia, se você não for transformado pelo poder do Evangelho. E essa transformação ocorre porque João 8, 32 e 36 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é liberto do poder do pecado por causa de Jesus Cristo. Se não houver uma mudança radical de vida, não tem cristianismo verdadeiro e autêntico. Pode estar na igreja, pode ter cartão de membro, pode cantar, pode levantar a mão, pode dar aleluia, pode dar glória a Deus. A vida não mudou? Continua adúltero, continua se prostituindo, continua dando trambique nos outros, continua falando mal da vida dos outros, continua mentindo. Então, meu filho, você tem que ser transformado. Porque você pode estar vivendo uma religião, mas cristianismo autêntico não. O terceiro pilar do cristianismo, sem ele não pode haver um cristianismo autêntico, é: a palavra de Deus é o único manual de fé e prática da vida cristã. A palavra de Deus é o único manual de fé e prática da vida cristã. Não tem outro. Cristianismo autêntico tem a Bíblia como único manual de fé e prática da nossa conduta e do nosso viver. É a palavra de Deus. É ela que produz fé. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ela que santifica. João 17, 17, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. É ela que revela Jesus e nos leva à eternidade. João capítulo 5, versículo 39 diz que devemos examinar as escrituras, porque nelas estão contidas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra é a palavra de Deus, que é a iluminação da nossa trajetória, para você não andar em lugar errado, e não andar em lugar perigoso, e não cair em abismo. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. E aqui segura um pouco, porque eu vou bater com vontade, aleluia. É a palavra de Deus o único instrumento que faz eu e você evitarmos de pecar. Tem pastor que pensa que botando um monte de norma para os crentes vai evitar com que eles não pequem. Eu nunca vi tanta ignorância e idiotice como essa. Quem te falou que norma de denominação evita o povo de pecar? Tem uma denominação evangélica aí que dá um livrinho quando o cara aceita Cristo. Deve ter umas 300 normas. Pode, não pode, pode, não pode, não pode, não pode, não pode, pode, não pode, não pode, não pode, pode, não pode, não pode, não pode, pode, não, 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 não. Segue isso aí. Não adianta porcaria nenhuma, meu irmão. Não adianta nada, meu irmão. A maior ignorância de um pastor é pensar que com regras, dogmas de uma denominação pode fazer com que o povo evite de pecar. Você pode estar a 1000 quilômetros da sua igreja, 1000 quilômetros da sua família, 1000 quilômetros da pessoa que você mais conhece. O mais perto está 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Você pode estar 1000 quilômetros de distância em um lugar que ninguém sabe quem você é, que ninguém te conhece, e aparecer as maiores facilidades para você pecar. Se você se alimentar dessa palavra, o Salmo 119, versículo 9 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que essa igreja aqui é uma igreja da palavra.
Não vem contar carochinha aqui no púlpito, não. Aqui nós não estamos preocupados com grandeza teológica e profundidade teológica de pregador. Não. Prega a palavra. Prega a Bíblia. Nós não estamos aqui preocupados porque tem que ter um altíssimo conhecimento, profundíssimo teológico, de secar o grego, o hebraico. Não precisa não. Prega a palavra. Nós aqui estamos preocupados em pregar a palavra. É a palavra. Ela vai ao teu coração. Ela penetra na tua alma. Ela penetra na tua mente. E quando o pecado aparecer, o Espírito Santo diz, olha o que diz a minha palavra. E você diz, não peco. Eu estou fora. Nenhum pastor te controla. Ninguém te controla. É o poder da palavra que faz com que eu não peque. Oh, palavra maravilhosa, oh, palavra gloriosa é a palavra de Deus. Caro colega pastor que está me assistindo, prega a palavra na sua igreja. Prega a palavra, abra a Bíblia, prega a palavra. É a palavra que sustenta a igreja. É a palavra que sustenta o crente. É a palavra que faz você evitar de pecar. As normas de denominações ensinam os crentes a ser fariseus. As normas de denominações ensinam os crentes a serem legalistas, mas a palavra de Deus nos ensina a ser santos. A palavra de Deus nos ensina a vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina o caminho da vida. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Ame a palavra, leia a palavra, se alimente da palavra e o pecado não vai ter domínio sobre você. Aleluia. É aquela história. Pastor, o senhor não tem mensagem para pregar não? Não. Então cita o Salmo 119 devagar. Vai levar 20 minutos. Tem nada para pregar? Cita a Bíblia. Cita a Bíblia. Meu irmão, essa palavra não depende da unção do pregador. Aqui é que está o equívoco, eu já aprendi isso há muito tempo. Eu, quando comecei a pregar, eu ficava muito preocupado com a reação da plateia. Meu Deus, minha palavra não foi boa. Não teve unção. Não teve glória. Não teve... Não teve línguas. Eu fico vendo alguns colegas meus, pregadores pentecostais, e eu fico dizendo assim, mas que manipulação sem vergonha é essa? Eu tenho que pregar e o fogo tem que cair. Eu tenho que pregar e você tem que dar glória a Deus o tempo todo. Irmão, bota lenha nessa fogueira, aleluia. Não deixa o fogo apagar, glória a Deus. Põe aí, meu irmão. Olha, a lenha da fogueira é glória a Deus, aleluia, língua estranha. Eu fico vendo esse jargão que inventam. E eu, quando comecei, eu era assim também. Estou confessando meu pecado. Eu era novo, aí você está no contexto social de onde você está. Eu comecei, sou pregador pentecostal, sou da Assembleia de Deus, eu queria ver o fogo cair. Nada, ou cai no peito e na raça, vai ter que cair aqui, nem que a vaca tussa. Aí começa a frase de efeito, aí começa um monte de coisa, e o Espírito Santo dizendo, eu não estou nada nesse negócio, eu estou fora desse negócio, isso aí é com você, meu filho, e a capacidade de persuasão, de retórica, pode levar um povo, eu não vou falar nome de político, mas um político que já morreu, uma vez na Cinelândia, eu vi ele falar 2 horas para 100 mil pessoas e gente chorou. 100 mil pessoas na Cinelândia e ele falando, o cara tinha uma retórica violenta, eu vi gente chorar. O domínio da retórica, da comunicação, fala, o camarada sabe contar alguma coisa que vai mexer no teu emocional, então vai certinho, mas nada disso, meu irmão. Quando eu amadureci, eu disse, não tem nada a ver. Se você vai dar glória a Deus ou não vai dar glória a Deus, segura aí a palavra.
Toma aí a palavra, recebe aí a palavra. É ela que santifica, é ela que fortalece, é ela que faz você sair daqui da igreja e o pecado está aí fora. Você diz: não, eu não peco, eu não cedo, eu posso estar até com vontade, mas eu sei que é errado, eu estou fora disso. Palavra, é a palavra que sustenta a igreja, é a palavra que te sustenta, é o poder da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há cristianismo. O grande problema da igreja contemporânea hoje é que nós estamos tentando substituir a palavra no culto por um monte de coisa. Estico louvor, modismos, crendices. Vamos preencher o culto. Revelações, sou pentecostal, creio nos dons espirituais, creio nas revelações, creio que Deus fala, creio que Deus opera. Mas aí é uma maneira sutil de a gente colocar as coisas menos importantes no lugar da mais importante, que é a palavra. E aí fica um tipo de povo que quer ser manipulado. Eu sei o que é que eu estou falando, meu irmão. Eu ando pelo Brasil e pelo mundo. Eu sei muito bem. Eu entro numa igreja, eu já sei. Gente que quer ser: por favor, me manipule por obséquio. Dá para jogar umas 10 frases de efeito para me manipular? Para que eu possa ficar alegre, para ficar arrepiado? Irmãos, tudo isso é bobagem. Eu dou graças a Deus por essa igreja. Não é a única igreja. Eu não vim aqui com essa pataquada, idiotice, pensar que é só aqui. Eu não sou criança. Existem milhares de igrejas nesse país, de diversas denominações, que velam pela palavra. Eu sei disso. Existem centenas e centenas de igrejas onde a palavra tem prioridade. E aqui eu te dou essa instrução, meu irmão. O cristão que é instruído na palavra, ele não come qualquer comida. Eu já vi tanto modismo passar por aí, aqui não entra nenhum. Mas eu já vi tanta pataquada no meio evangélico, aqui não pega. Sabe, modismo não pega, porque você tem a palavra. E quando você tem a palavra, meu irmão, a verdade é essa. Eu pergunto a você com muita tranquilidade: se você come uma picanha argentina, grande é o mistério. Uma picanha argentina, tu vai comer a 100? Carne de terceira? Rapaz, depois que você experimenta o que é bom, você só come o que é ruim se tiver necessidade. Eu quero perguntar: quem é que quer deixar o carro particular que tem para voltar a andar de ônibus? Você anda de ônibus, meu irmão, porque ainda não teve a oportunidade de ter um carro. Mas se você tiver um carro, bus, bye baby, bus, bye baby, bye bus. Eu nunca vi ninguém: não, estou com vontade, quero voltar aos velhos tempos, aleluia. Eu quero voltar, aí digo eu quero voltar quando eu pegava o 350 de manhã, passei Irajá, que maravilha. Eu quero voltar a entrar nele, amarrado. Eu quero voltar quando eu saía da Penha e morava em Jacarepaguá e pegava aqui o 952 Penha Praça Seca e descia em Madureira e pegava um desses ônibus, Caxias Freguesia. Coisa linda, coisa linda. Podia pegar ele, podia pegar lá o Madureira Freguesia e podia pegar outros ônibus. Eu vou voltar, eu vou deixar meu carro na garagem para... Que coisa boa. Meu filho, depois que você experimenta o que é o melhor, você não quer o pior. Isso é qualquer ser humano. Depois que você aprende a amar essa palavra, você não quer balela, você não quer conversa fiada. É a palavra. Qualquer ser humano, depois que você aprende a amar essa palavra, você não quer balela, você não quer conversa fiada. É a palavra! É a palavra! E sabe de uma coisa? Deus tem compromisso com ela. Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Todas as vezes que eu estou pregando,
Quando eu estou citando a palavra, Deus diz: epa, isso aí eu tenho compromisso. Quando eu estou argumentando, a argumentação é minha. Mas quando eu estou pregando a palavra, é com Ele. Ele vela pela sua palavra. Ele vela por essa palavra. Não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. Não existe cristianismo sem palavra de Deus. E o quarto pilar do cristianismo: só pode haver cristianismo com Jesus como único e suficiente Salvador e único mediador entre Deus e o homem. Só pode haver cristianismo com uma transformação que muda a vida do homem numa nova pessoa. Só pode haver cristianismo com a palavra de Deus como único manual de regra e fé e da nossa conduta. E só pode haver cristianismo se praticarmos o cristianismo. E praticar o cristianismo é praticar a palavra. Não pode haver cristianismo, não é algo abstrato. Cristianismo não é um conceito filosófico, teórico, teológico. Você tem que praticar. 1 João 2,4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos, isto é, não pratica seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Jesus falou em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, as seguintes palavras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Não é o que diz, é o que faz, isto é, o que pratica. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios, pelo teu nome profetizamos, pelo teu nome operamos maravilhas. Então eu vos direi abertamente: olha, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e foi grande a sua ruína. Ou praticamos a palavra ou não praticamos a palavra. Se praticarmos a palavra, estamos sustentados na rocha que é Cristo. Se não praticarmos a palavra, o nosso cristianismo é vulnerável. Não pode haver cristianismo sem prática, gente. Agora escute o que eu vou te dizer. Eu encontro mais coerência entre os seguidores de diversas religiões do que entre muitos cristãos. Os muçulmanos têm o mês do Ramadã, 30 dias de jejum, eles cumprem. 5 orações por dia. Uma vez eu cheguei no Egito, estava na entrada do hotel, um dos recepcionistas, era uma caravana grande, e estava fazendo o atendimento da chegada do pessoal, e daqui a pouco o cara começou a cantar na mesquita. Ele estava de terno, na recepção do hotel, ele parou de atender, entrou numa sala. Quando eu vi que ele pegou um pequeno tapete, aí eu fiquei olhando, ele saiu de trás do balcão, e aí ele saiu do hall do hotel, entrou por um corredor do lado, aí eu, como que não quer nada? O que esse cara vai fazer? Aí eu fui olhando devagar, sabe? Assim para ele não notar. E aí ele saiu para fora do hotel, na entrada da garagem. Ele botou o tapete no chão, se ajoelhou, cara enterrada. Era a hora da oração. Estava de terno no trabalho. Ele é coerente com a sua vida, aquilo que ele diz que ele crê. Os judeus ortodoxos, roupa, costumes, regras de alimentação, vai lá em Israel. Eu vim com a caravana grande, meu irmão, no sábado. Vai lá no sábado para ver. Se algum judeu, o elevador é automático, para cada andar, nem tocar no elevador pode. O bicho para em todos os andares.
Quem serve a comida nos hotéis são os palestinos. Não tem um judeu trabalhando nesse dia. Não tem, você não encontra um judeu. Eles são coerentes com aquilo que eles dizem que creem. Os espíritas kardecistas fazem o bem, porque eles acreditam que fazendo o bem poderão ter uma melhor reencarnação numa próxima vida. Então, eles têm obras sociais, obras de caridade em grande extensão. Eles são coerentes com aquilo que eles dizem que creem. E nós? E nós? Vamos ver o nosso cristianismo, analisando alguns textos da Bíblia e do livro de manual de fé e prática da vida cristã, para ver se a gente é coerente com aquilo que a gente diz que crê. Vamos analisar alguns textos aqui, eu vou terminar minha palavra, para a gente poder entender que cristianismo é esse que nós estamos vivendo. Será que é o cristianismo do reino de Deus? Está mais parecido para cristianismo do reino ou para cristianismo como uma religião barata como qualquer outra? Vamos começar a fazer uma análise aqui do manual do cristianismo. Alguns textos. Texto conhecido. Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus pediu para que a gente pregasse o evangelho? Por favor, eu quero pedir um favor aos meus seguidores. Se vocês quiserem, preguem o meu evangelho. É assim que está o texto? Não? Então por que você não prega? Aqui tem uma ordenança, não tem um pedido não, meu irmão. Ide. Olha o emprego do verbo. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Por que você não fala para as pessoas que interagem com você no dia a dia? Por que você não proclama Jesus na faculdade que você estuda, no colégio que você estuda, no trabalho que você estuda, ou a pessoa que senta do lado do ônibus que você trafega? Por quê? Estamos sendo coerentes com o cristianismo que dizemos que abraçamos? Jesus deu uma ordem que a maioria dos cristãos, eu brinco até, fala em mensagem, já gravou tanta mensagem, está cheio de 007 evangélico. Está cheio de agente secreto no reino de Deus? Está cheio de agente secreto no reino de Deus? Como é que você diz que é um verdadeiro cristão se você não abre a sua boca? Mas pastor, eu não tenho esse dom. Eu não sabia que tinha dom. Eu não conheço o dom de pregar o evangelho, não tem não. Eu conheço uma ordem. Você prega com a sua vida, você prega com o seu jeito de ser, você prega entregando uma literatura. Não é porque você tem que ter uma eloquência, amigo, vem aqui. Eu quero dizer que você é um pecador e que você precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que se você não se arrepender dos seus pecados, Jesus vai transformar a sua vida, vai mudar a sua vida e Não, você não precisa nada disso. Um convite para vir à igreja, dar um testemunho do que Jesus fez na sua vida. Não é tentar convencer, não é discutir, não é brigar por ninguém para provar que você está certo, que o outro está errado. Não, nada disso, nada disso. Uma simples literatura, um ato que você entende que é uma oportunidade para você pregar, quando você tinha razão e você cede para o outro, para que o seu testemunho seja verdadeiro. Você está bom, meu filho, não tem problema não, então você me desculpa, você está certo, e os outros estão em volta dizendo assim, ó, está vendo aquela pessoa lá? Ele é que estava certo. Ele cedeu. Pô, é interessante, ele tinha toda a razão. Por que ele fez isso? Ele é um cristão. Os nossos atos, irmãos, a nossa prática de cristianismo, o nosso dia a dia, fala mais alto do que qualquer palavra, do que qualquer argumento. Não pensa, é como Miles Monroe falou, não sei se foi aqui na Penha ou no Congresso, né? Lá no Fogo para o Brasil, ele falou, pregou tantas vezes que eu não me recordo. É como que tem gente que pensa que vai chegar no caixa do supermercado, oh, aleluia, eu quero pagar essa conta, paga conta, mistério, eis que o Senhor quer te salvar. Não é para falar língua estranha na hora que vai pagar a conta. Não é a prateleira do mercado que caiu, eu te amarro o demônio, chama o gerente, tem diabo aqui dentro desse mercado. Não é nada disso, meu irmão, isso tudo é besteira, rapaz.
Será que estamos sendo coerentes com o cristianismo que dizemos que cremos? Então por que não pregamos? Por que não testemunhamos? Por que não falamos? Por que não aproveitamos todas as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho para ganhar uma pessoa para Jesus? Por que não damos 2 viagens com os nossos automóveis para trazer uma família para a igreja? Analisemos um outro texto. João 15:5. Eu sou a videira e vós as varas. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês vão dar muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Não existe cristianismo se você não estiver ligado em Cristo, se Cristo não estiver ligado em você. Sabe o que está acontecendo na igreja? Ativismo religioso. Meu irmão, a gente só pode fazer alguma coisa no reino de Deus por causa de Cristo, com Cristo e por Cristo, e sem Cristo não faz nada. Eu estou pregando aqui por causa de Cristo, da permissão de Cristo, do favor de Cristo. Porque sem Ele nós não podemos fazer. Não, deixa comigo esse departamento aí, deixa comigo, ó. Porque eu fiz 3 cursos, 2 pós-graduação, e vocês vão ver. Conversa, meu irmão, no reino de Deus é com Cristo, por Cristo e em Cristo, e sem Cristo não vamos a lugar nenhum. A obra de Deus é com Ele, é por Ele. Se Ele não tiver, se Ele não for o nosso tema, se Ele não for a nossa razão. Olha o que diz João 13:35, o maior testemunho do cristianismo. É esse aqui. E nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui está o maior testemunho do cristianismo. O maior testemunho do cristianismo não é a Bíblia que eu ando carregando debaixo do braço, não é o terno, não é a roupa, não é o coque, não é o broche, não é a falta de pintura ou a pintura. Não. O maior testemunho do cristianismo é nós amarmos uns aos outros. E o que significa amar um ao outro, meu irmão? É perdoar, é ser misericordioso, é ser tolerante. O que é amar ao outro? É ter compaixão, e compaixão é sentir como se fosse, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Será que isso está acontecendo conosco? Será que amamos os outros irmãos que são diferentes, que têm alguma estrutura eclesiástica diferente, alguma liturgia diferente? Eu já vi tanta ignorância, minha gente. Eu já vi tanto pastor falar bobagem. Essa gente aí, isso é desviado, isso é do pecado, os santarrão. De vez em quando Deus quebra a perna de um deles. Eu conhecia um do Nordeste, não vou dar o nome não para quebrar o galho, hein? Era um dos mais violentos nas convenções das Assembleias de Deus do Brasil. O cara, quando falava em plenário da convenção, ele botava para arrebentar. Botava para quebrar. É um pastor de bermuda. Isso não é homem de Deus. Essas mulheres com esse pó na cara, isso é pervertida. Descia o pau, largava, e a gente sentia a carga de raiva e de ódio, e sem nenhum pingo de amor no que estava falando. Um dia numa convenção, esse cara estava falando tanta besteira, que eu disse assim: minha gente, com muito respeito, assim no meio dos pastores, meu ouvido não é pinico não, estou saindo. Sabe o que aconteceu com esse cidadão? A enfermeira que cuidava dele, cuidava tanto que ele passou a cuidar dela também. De vez em quando o papai do céu vai lá e quebra um assim, vocês estão enganados com o meu cristianismo. Afinal de contas, você é pentecostal ou não é pentecostal? Você é do fogo ou é da geladeira? Você é sorveteriano?
Nós temos o monopólio e o domínio do Espírito Santo. Isso foi a maior idiotice que eu já ouvi no meio pentecostal. Nós somos o dono do Espírito Santo e temos o monopólio do Espírito Santo. O Espírito Santo é um vento, sopra onde quer, como quer, do jeito que quer, opera onde quer, usa quem quer. Ei, eu sou pentecostal, você não é? Você é meu irmão em Cristo. Você tem Jesus como Salvador? Você foi transformado pelo Evangelho, você ama a palavra de Deus, você pratica o cristianismo, te prepare, porque nós vamos para o céu junto, independente da tua igreja. E as brigas que tem dentro de uma mesma comunidade? Qual é o coral que você canta? Se cantar naquele, não canta nesse. Você está fazendo parte de que grupo de evangelismo? Do irmão Joaquim? Então cai fora daqui. Eu só quero gente fiel. Hã? Se você toca na orquestra, não toca na banda. E se toca na banda, não toca na orquestra. Se canta no coral e orquestra, não pode cantar no outro coral. E se você canta no coral de novos convertidos, não pode cantar em nenhum outro coral e participar de nada. Que conversa é essa, minha gente? Que papo é esse, minha gente? Que é isso? Nós temos que nos amar uns aos outros. A irmã é o quê? É rica? Perua? Pobre? Branquinha, lourinha, moreninha, escurinha? Nós somos o povo de Deus. Nós temos que nos amar, temos que nos tolerar e temos que nos suportar. Eu entendo porque Paulo diz, eu já disse aqui, vou dizer de novo, eu entendo porque Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, quando Paulo diz, revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão. Aí ele diz uma coisa, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, segundo tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós, e sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, pela qual foste chamado, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aí eu fui entender, por que Paulo diz, suportando-vos uns aos outros? Porque tem crente chato. Mas é meu irmão. Galocha, mala de papelão, sem alça, cheia de pedra, em dia de chuva, carrega. Mas tem que carregar. Cai uma pedra aqui, rebenta a mala ali, mas carrega o santo. Tem gente chata, tem mesmo. Mas eu tenho que amar, eu tenho que suportar. Eu não posso querer que todos sejam iguais a mim. Você não pode querer que todos sejam do mesmo nível espiritual. Existem na Bíblia 4 tipos de cristãos: forte, fraco, menino e carnal. A Bíblia chama de cristão. 4 tipos na Bíblia. Quem disse que na Bíblia só tem cristão forte? Não, aqui, irmãos, eu só quero gente do poder e do fogo. Aqui é só gente do poder. Vai subir no monte comigo, tem que ser do fogo, hein? Porque se não for do poder, não sobe no monte. Por que vai vir rolando lá de cima e embaixo, se não for? Porque vai morrer lá em cima, por algum acaso? É, Monteiro? Vai o quê? Olha aqui, sabe? Aí cria uma atmosfera dos supermen evangélicos, gente que pertence a uma estatura espiritual e que você não é digno nem de chegar perto dele. Balela! Quando você é forte, quando você é mais maduro, é que você tem a capacidade de suportar o mais fraco, o menino, aquele que cai, aquele que é ruim, aquele que é chato. A marca do cristão é o amor. Estamos praticando? Vamos analisar mais um texto de João 15:8. E nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Frutos é a prática do meu cristianismo.
Não estou falando de fruto do Espírito. Eu estou falando de tudo que eu produzo a partir do momento da minha conversão e da minha transformação, que abençoa pessoas e glorifica a Deus. O que é que você está produzindo, meu irmão? Você sabe o que eu tenho descoberto? Aqui não tem esse tipo de gente não. Até por aí, aqui não. Não, aqui não tem não. Você sabe que tem crente parasita? Parasita, ele suga mais do que o devido até para prejudicar. Um parasita, ou um sanguessuga, disse aqui o pastor. Amém? Só quer tirar, não tiro tudo. Não é só eu, isso é só eu. Não quero nem saber se vai para o inferno, vai para o céu, é problema teu, eu. Ou será que você é crente mar morto? Só recebe, não dá nada para ninguém. O mar morto só recebe água do Rio Jordão e não produz nada. Também não dá nada para ninguém. Está cheio de crente mar morto, só quer receber. Venha, eu quero. Poder eu quero. Bênçãos materiais também. Eu quero mais, manda mais, manda mais, manda mais. O que é que você produz, meu irmão? A árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Está na Bíblia. O que é que você tem produzido? O que é que a tua vida cristã tem produzido para glorificar a Deus e para abençoar outras pessoas? Quais são os seus frutos, os meus frutos, os nossos frutos? Analisemos esses textos. João 3,30, João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. 2 Coríntios 10, 17 e 18 diz: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A minha vida glorifica a Deus. A minha prática de vida glorifica a Deus. Eu estou fazendo para a minha glória ou para a glória de Deus? Eu estou fazendo para Deus ser exaltado ou apenas pelos meus interesses mesquinhos? Olha o que Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você quer uma casa nova para quê? Para Deus ser glorificado? Você quer um carro para quê? Para você mostrar que você é melhor do que o pessoal da tua família? Primeira pessoa da minha família tem um carro. Eu. Primeiro. Essa plebe vai ver. Essa gentalha vai ver. Eu. Primeiro crente a ter um carro importado. É eu. Primeiro. Sou o número 1. Number 1. Primeiro crente, olha, eu. Olha, o primeiro a morar na zona nobre da cidade lá. Pensando também, aquela farofada toda. Aquele pessoal fazia farofa lá na praia. Tudo agora vai passar lá em casa. Porque agora eu moro perto da praia, na área nobre. Mas para quê? Para que você quer as coisas? O que o teu viver é para quê? É para mostrar superioridade em relação ao outro? Ou é para Deus ser glorificado? Que cristianismo é esse, minha gente, que estamos vivendo? Estamos fazendo coisas na igreja para alguém nos notar? Ou para Deus ser exaltado? Estamos trabalhando em algum setor da igreja para receber aplauso do pastor? Ou para Deus ser exaltado? Eu vou ser o quê? O primeiro a cantar ou o segundo? Quantos cantores tem? 5. O melhor é o último. Eu fui o quinto, porque o melhor sempre fica para o final. Aleluia. Louvado seja o meu nome. Vocês estão vendo? Fui o último. Cantar na hora da oferta? Eu não. O pessoal não vai prestar atenção. Aconteceu aqui na nossa igreja. Já contei mensagem aqui. Uma irmã oferecida, porque ninguém a convidou.
Porque quem convida dá banquete, e quem pede vem por baixo. Uma irmã oferecida veio aqui na nossa igreja e pediu para cantar um hino. Aí o pastor Santos falou para o diácono: avisa a irmã que na hora da oferta ela canta. O diácono desceu um domingo à noite. Ela estava aqui na quarta ou quinta fila e foi falar para ela. E eu vi ela, assim, gesto como que não estivesse gostando com o diácono. Aí veio o diácono todo sem graça e disse: pastor, ela disse que não veio aqui para cantar na hora da oferta. Eu falei: pastor, deixa eu dar a resposta pelo senhor. Falei: o senhor me permite dar a resposta pelo senhor? Aí o pastor, com aquela cara dele, aquela calma e tranquilidade, não falou nada. E eu entendo um pouco ele, eu entendo o olhar dele, eu entendo de conviver há mais de 30 anos. Eu falei: meu irmão, avisa ela que tem a porta daqui e tem a porta de lá, para ela escolher uma das duas para cair fora, que ela não vai cantar coisa nenhuma aqui mais. É assim que as pessoas são, sabe? Estamos fazendo para quê? Nos 10 anos do programa de televisão, eu convidei alguns cantores no ginásio do Ibirapuera. 10 anos do programa. E gente famosa de nome da música gospel. E aí o programa era sábado e domingo. E sábado choveu, fez um frio em São Paulo louco. E choveu, eu tive que adiar a programação. Estava o Coral e Orquestra Renascer, com o maestro Zênio. Estava o pastor Paulo César Brito. Estava Álvaro Tito. Na época fazia muito sucesso. E estava outro que eu não vou dizer o nome. Coisa ruim a gente não fala. Aí eu disse assim para o meu irmão, disse: avisa ao pastor Paulo Brito que hoje ele vai cantar um hino, avisa ao Álvaro que ele vai cantar um hino, e o Coral e Orquestra Renascer, que é um mundo de gente, vai cantar 2, porque é muito grande, um coral de mais de 100 vozes e 40 músicas, vai cantar 2. Aí o pastor Paulo Brito disse: não há problema, se não der para cantar também não tem problema. O Álvaro Tito também falou: não, tá tudo bem. O Zênio não falou nada, mas aí uma outra figura ilustre do mundo gospel: eu não vim aqui para cantar um hino. Eu não vim aqui para cantar um hino. Aí, meu irmão, só um momentinho, eu não tinha palco para... O palco era só para o dirigente e para quem estava cantando, eu estava na cadeira da tribuna de honra, né, para poder assistir a reunião de frente e descer na hora de pregar. Aí meu irmão subiu na tribuna e disse assim: Silas, fulano de tal disse que não veio aqui para cantar um hino. Aquilo só por revelação. A revelação foi imediata. Eu falei: tem 12 portões grandes aqui no Ibirapuera, não tem? Não tem, Sérgio? Era o meu irmão Sérgio. Ele falou: eu acho que se eu estou contando aqui, não é 12. Manda ele escolher, tirar um unidunité, salamé minguê, um sorvete colorido para você. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E manda ele escolher uma porta dessa, porque agora nem o hino ele vai cantar. Manda ele cair fora, que já era para ele. Hoje, esse cantor pede, por favor, para cantar nas igrejas. Ele pede: por favor, me dê uma oportunidade. Estão enganados com o reino de Deus, gente. Estão enganados, gente. Rapaz, Isaías 42:8, o Senhor diz: a minha glória eu não darei a outrem. Você sabe 2 coisas nas minhas orações contínuas que eu faço? 2 coisas. São 2 coisas que toda a minha oração entra. 2. São essas que eu vou te dizer. É aquela palavra de Davi do Salmo 19, versículo 13. Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Essa é uma oração que está sempre, é uma parte das minhas orações que estão sempre lá. E a outra coisa que eu sempre digo para Deus: Senhor, me ajude, porque jamais eu quero tocar na tua glória.
Eu não quero tocar na tua glória. Me ajuda, me guarda, me proteja, porque eu não quero tocar na tua glória. Me ajuda, me guarda. Não permita eu pensar que eu sou autossuficiente, porque o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço é permissão de Deus. É permissão de Deus. É permissão de Deus. Você está aqui? É permissão de Deus. Você anda? É permissão de Deus. Você fala? É permissão de Deus. Você trabalha? É permissão de Deus. Você se alimenta? É permissão de Deus. Você tem o teto? É permissão de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Oh, aleluia! Aleluia! Nós estamos aqui para exaltá-lo. A nossa vida é para exaltá-lo. A nossa vida é para engrandecê-lo. A nossa vida é para que Ele receba a honra, a glória e o poder que só pertence ao nosso Deus. Em penúltimo lugar, essa e mais uma eu termino. Que cristianismo é esse que estamos vivendo? Há coerência entre o cristianismo e a nossa prática? Não assusta não, só pergunta, ninguém responde, mas diga para quem está perto de você, há coerência entre o cristianismo e a sua prática? Diga aí. Penúltimo lugar. Que cristianismo é esse que estamos vivendo? Esse texto, eu considero o texto mais profundo do viver cristão. Esse texto que eu vou citar, para você não ser tentado a abrir a Bíblia, eu vou citá-lo, depois eu digo onde ele está. É o texto mais profundo do significado do viver cristão. Eu já disse em outras mensagens que quando eu leio esse texto eu tremo, porque esse texto é o texto mais profundo do significado do viver cristão. Escute, eu vou citá-lo e vou repeti-lo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, você que está me assistindo e que é cristão, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Meu irmão, tu já parou para analisar esse texto? Como é que você usa seu talento, tempo e finanças? Diz que Ele morreu por nós, para que nós não vivamos mais em nossa função, mas em função dEle. Qual é o tempo que você dá para as coisas do reino de Deus? Que tipo de oferta você oferece para Deus? Não é pecado você fazer um esforço máximo para comprar a casa que você deseja. Não é pecado você fazer um esforço máximo para trocar a mobília da sua casa. Não é pecado você fazer um esforço máximo para juntar o dinheiro e tirar 30 dias de férias passeando aí por fora. Não é pecado você fazer um esforço máximo e comprar um carro. Eu só quero perguntar uma coisa só para você responder. Quando é que você faz um esforço para oferecer alguma coisa a mais para Deus? Só isso, mais nada.
Você é capaz de gastar o tempo que for necessário, você é capaz de gastar a energia que for necessária, você é capaz de gastar o dinheiro que for necessário para aquilo que você deseja e para aquilo que você quer. Eu só pergunto uma coisa: você é capaz de gastar tempo, energia e finanças no reino de Deus da mesma maneira? Esse é um questionamento que eu me faço. Eu não vim questionar vocês como se fosse fora parte. Eu me questiono. Quando eu dou oferta na igreja, eu me questiono. Quando eu compro alguma coisa que eu quero, eu digo para mim: Silas, você é capaz de fazer qualquer esforço para investir no reino de Deus? Você é capaz de fazer qualquer esforço para algum objetivo do reino de Deus? Ou quando é as coisas de Deus, é resto do tempo, é resto das finanças, é resto da energia? E se o culto demorar um pouquinho, eu não vou nem muito longe. E quando o pastor bota a igreja de pé, já tem uma pilha de gente na porta para ver quem é o primeiro que sai. E se o culto passa um pouquinho da hora, fica agoniado. Por que você não sai do trabalho antes? Porque já trabalhou 8 horas ou 7 horas, está faltando uma, eu vou embora. Já trabalhei 7. Trabalhei muito, sai fora lá, bate o cartão antes da hora. Ou então quando o diretor da empresa ou o chefe disser: hoje vai ter serão aqui, minha gente. Amanhã, que é sábado, que tem folga, eu quero todo mundo aqui. Diga para ele que não vai. Ah, mas é porque é obrigado. Porque é obrigado. Se tem uma coisa que Deus olha, é a nossa voluntariedade. Se tem uma coisa que Deus olha, é a nossa disposição. Se tem uma coisa que Deus vê, é a maneira que eu trato as coisas do reino, a maneira que eu me dedico, a maneira que eu me dou. E Deus está olhando. Que cristianismo é esse que estamos vivendo, minha gente? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Será que isso é uma verdade em alguma área da minha vida e da sua vida? Para a gente pensar. Eu já disse aqui, vou repetir. Se você pensa que eu fico alegre, se você pensa que eu tenho alguma vaidade ou algum orgulho besta de ser o único evangelista no Brasil em cadeia nacional de televisão, se você pensa que isso mexe com o meu ego e me dá assim uma sensação de superioridade que você nem imagina, você está por fora e você não conhece meu coração. Você sabe por que só tem um evangelista no Brasil em rede nacional de televisão? Porque 42 milhões de evangélicos que podiam sustentar 10, não é um. Podiam sustentar 10 ministérios evangelísticos na TV. Sabe por que não tem? Porque não tem disponibilidade de recursos. Por isso que não tem. Tem evangelistas melhores do que eu, pregam melhor do que eu, têm uma vida mais santa do que a minha, são homens cheios do Espírito Santo. E por que não estão lá? Porque não querem? Porque não tem quem invista. E nós dizemos: nós te amamos, Senhor, a nossa prioridade és tu, nós damos o melhor. É verdade isso, gente? Para analisar. Eu de vez em quando eu tenho dito isso para Deus: meu Deus, como é que pode uma igreja de mais de 40 milhões de pessoas nesse país, e um evangelista só que está lá, e só Jeová sabe como é que eu estou lá. Só Deus sabe. Tem hora que o negócio assim, vai pegar, vai pegar, vai sobrar, é hoje, é esse mês. Ah, Jesus me ajuda, não vai dar não. Senhor, tem misericórdia. Milhões de pessoas já assistindo, você está falando, você está mostrando, dá relatório, fala o que vai fazer, fala o que está fazendo, fala o que quer fazer. Insensíveis, estão nem aí. Irmãos, eu vou entrar num projeto agora. 127 nações do mundo, 137 milhões de lares vão poder assistir meu programa dublado em inglês. É um projeto, nenhum pregador brasileiro já teve nisso. É misericórdia, bondade, a favor de Deus, me ajude. Aí tem alguma coisa além disso que ele não está falando.
Você dá relatório, você mostra, diz o que está fazendo, o que quer fazer, quanto custa. Já me disseram, Malafaia, não diga quanto você gasta. É muito perigoso. Perigoso por quê? Então eu vou omitir, eu vou mentir, não vou falar. O dinheiro não é meu, o ministério não é meu, é Deus que me deu. As pessoas me dão oferta porque confiam, e eu não vou dizer para elas o que estou fazendo. E mesmo falando, abre a internet aí. Abre a internet agora quando chegar em casa, se não tiver umas 10 ou 20 calúnias a meu respeito. Abre lá. E não é de ímpio nem de pecador não. É de gente que diz que é cristão. Abre lá. Abre lá. Que está tomando dinheiro, que está ficando milionário, que agora está não sei o que está não sei o que mais, está ficando mais rico, está não sei o que. Eu tenho culpa se o cara não acredita em ser liberal, em dar, em investir no reino de Deus. Sabe da minha história? Está me vendo agora, rapaz, tu não sabe de nada. Está me vendo agora. Você não conhece a minha história. Você não sabe de nada. Ou acha que eu caí de paraquedas porque Deus olhou para mim e gostou da minha cara e mandou eu tirar o bigode para ficar mais bonito por algum acaso. Pessoas não sabem de nada. Você sabe o que é ficar andando na Avenida Rio Branco chorando se não saber o que vai fazer da vida e não ter dinheiro para pagar? Você sabe o que é isso? Você sabe a única coisa que eu tinha era um Fusca amarelo ter que vender para pagar programa? Porque não tinha mais jeito nenhum. Você sabe o que é você ficar andando igual um doido e botar sangue pelo nariz, que a tua pressão vai a 20/10, de tanta pressão de saber o que vai fazer. Vou envergonhar a igreja, vou envergonhar meu nome, vou destruir tudo. Meu Deus, me dá uma saída, como é que vai ser isso? Quantos evangelistas, quantos missionários, quantos homens cheios do Espírito Santo poderiam estar fazendo cruzadas, abalando esse país, mas nós estamos preocupados com nossos interesses mesquinhos, com a nossa particularidade. Estamos dizendo que amamos a obra de Deus. Que cristianismo é esse que estamos praticando? E em último lugar eu encerro. Analise esse texto. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Analise 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Qual é a nossa esperança? Estamos barateando o Evangelho. Estamos barateando o Evangelho. A nossa esperança é que Deus vai dar um carro novo, é só isso. A nossa esperança é porque Ele vai me promover na empresa, é só isso. A nossa esperança é porque agora eu vou conseguir um casamento. A nossa esperança é o quê? Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que cristianismo é esse que estamos vivendo? Qual é a nossa esperança? Qual é o foco futuro nosso? O que é que estamos esperando, minha gente? Qual é a nossa esperança maior? Apocalipse 22, 20 diz: aquele que diz estas coisas nos diz: certamente cedo venho, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa esperança maior, meu irmão, não é porque Ele vai te dar um emprego melhor, ou porque Ele vai te dar uma casa ou um carro. Eu fico vendo crentes complexados, crentes que a sua fé está abalada porque Deus não deu uma coisa aqui da terra. Crente em confusão mental, porque Deus não me deu isso, porque Deus permitiu acontecer isso, porque eu perdi aquilo. Aqui nessa vida eu tenho uma notícia boa para te dar, para mim e para você: nem tudo que eu quero vai acontecer. Aqui nessa vida eu não vou estar completo de todas as coisas não. Por isso que Paulo diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui pode faltar carro, aqui
pode faltar casa, aqui pode faltar conforto, aqui pode faltar emprego bom, mas um dia Ele limpará dos vossos olhos toda lágrima. Lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá morte, porque já as primeiras coisas se passaram. Maranata, Maranata, a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada e vamos ver Jesus como Ele é. Essa é a nossa esperança.